Olá, você de casa, amigo telespectador, como vai? Boa noite. A partir de agora, como sempre, todas as sextas-feiras, neste horário, programa Opinião Regional, programa que sempre traz algum assunto relacionado à questão política para discutirmos aqui na programação da NTV. Programa que também é feito com a sua participação, é claro, através do nosso telefone 3821-4488 ou então através do nosso WhatsApp 999474515. Hoje, mais uma vez, nós estamos recebendo aqui o doutor Vinícius de Ávila Leite, que é juiz eleitoral. Nós estamos aí às vésperas, né? Próxima semana já temos aí as eleições municipais 2016 e é bom que se fique claro algumas questões relacionadas às eleições deste ano. Eleições que, em 2016, por causa da nova legislação eleitoral, foi, né, até um pouco mais curta, ao invés dos 90 dias, passou para os 45 dias aí de propaganda eleitoral e algumas restrições aí, portanto, aos candidatos. Mas em relação aos candidatos, mas em relação à questão do eleitor, o que muda com tudo isso a partir de agora? É o exercício da cidadania, o exercício da democracia que nós todos iremos exercer agora no próximo dia 2 de outubro. Doutor Vinícius, como vai? Tudo bem? Boa noite mais uma vez. Tudo bem, boa noite, Edivar, boa noite aos telespectadores da NTV. Olha, a propaganda no rádio, na TV, termina agora no dia 26 de setembro, né? Uhum. Bom, e depois disso, doutor, até o dia 2, como é que vai ser o comportamento aí dos candidatos, tanto a prefeito como a vereador? Como é que pode ser esse comportamento? A partir do encerramento da propaganda na televisão, nós teremos ainda, né, a possibilidade da realização aí de comícios, né, até a antevéspera das eleições. Nós teremos ainda a possibilidade da propaganda também através da mídia impressa, né, que ela pode ir além, também a distribuição dos santinhos, que devem se encerrar, né, na antevéspera das eleições, para que tenha aí o eleitor, então, a tranquilidade para refletir, né, sobre a sua escolha e poder votar com tranquilidade. Bom, e é justamente isso que eu ia perguntar, doutor. Para o eleitor refletir, esse é o momento para isso, né? Para que ele possa exercer a sua cidadania, o exercício da democracia, como eu falei agora há pouco, na sua plenitude agora nesses últimos dias de reta final aí da campanha eleitoral, né? Sem dúvida, nós temos na pessoa do eleitor e no ato de votar a possibilidade de realizar toda a mudança, né, que a sociedade pede, que exige na questão de realmente eleger políticos que correspondam às expectativas da população, que atendam aos seus anseios, que possam efetivamente concretizar as aspirações, as justas aspirações, né, do nosso povo, de ter mais educação, questão de moradia, segurança, enfim. E nas eleições municipais nós temos uma situação em que o eleitor, ele, de forma muito mais concreta, ele conhece aquele em quem ele está votando, ele sabe quem são os candidatos. Normalmente, né, nas eleições municipais, os candidatos são próximos, alguns já exerceram o mandato, outros têm aí uma atividade política ou uma atividade pessoal, comercial, que os credencia ou referencia, né, como candidato, e acaba o eleitor fazer a escolha, né, para que, eventualmente, depois não venha a reclamar, porque a questão é que ninguém chega ao poder político sem receber o voto do eleitor. Então, o soberano, né, das eleições, aquele que irá efetivamente definir quem serão os políticos que irão governar e os nossos destinos aí, né, principalmente na municipalidade, que é aquela esfera do poder que está mais próxima do cidadão, é o próprio cidadão. Então, eu espero realmente que haja essa reflexão, essa ponderação, que todos pensem naquilo que desejam para si, para seus familiares, seus filhos, e votem com consciência. Bom, agora nessa reta final é bom o eleitor assistir os programas eleitorais, ver a proposta de cada um dos candidatos para que ele possa fazer aí a sua escolha, né? Sem dúvida, é um momento, né, o último, nós estamos nos aproximando aí realmente das eleições, é o último momento. Conforme eu disse aqui na oportunidade anterior, nós temos disponibilizado, inclusive no site do TRE,
O cidadão, se quiser, ele pode entrar lá no site, ele vai ter informações sobre o candidato, sobre as suas propostas, sobre a sua declaração de bens, sobre a sua ficha, toda a sua vida pregressa está ali disponibilizada de forma muito transparente. Nós temos, talvez, a eleição com o maior nível de transparência e de possibilidade de acesso do eleitor a essas informações, além daquilo realmente que ele pode consultar ao seu entorno, aonde ele atua, as pessoas com quem trabalha, o meio ao qual ele pertence, para consultar também sobre, se ele não conhece, se tem referência daquele candidato, quem é o candidato, o que ele fez, ou o que ele se propõe fazer e o que realmente é a vida dele. Porque eu imagino que a vida, a conduta das pessoas, as suas realizações, o seu trabalho, não apenas na política, mas também na sua vida pessoal, no comércio, na atividade profissional, na atividade como profissional liberal, ela pode muito bem credenciar o indivíduo como um bom candidato para realizar as aspirações do eleitor. Então, agora é o momento realmente de buscar essas informações e realizar aquele voto mais coerente e mais consciente possível. Bom, falando especificamente do dia das eleições, doutor Vinícius, o eleitor, muitas pessoas gostam de ir bem cedo ali para a sua sessão eleitoral, e aqui em Patos nós tivemos algumas modificações, de algumas sessões, principalmente aqui no centro, onde era o Banco Mercantil, por exemplo, já não existe mais. E o pessoal ficar bem atento a essa questão, para que não haja atropelos e se ele deixar para a última hora, na hora que chegar na sua sessão eleitoral, opa, não é aqui, mudou. As pessoas que quiserem se antecipar e se prevenir com relação a isso, basta irem até o cartório eleitoral e terão toda a informação sobre se houve a mudança e onde será o novo local de votação. Mas nós iremos também colocar na zona anterior, uma faixa com um aviso indicando para onde foi transferida a sessão, e no local onde foi instalada a nova sessão também haverá faixas que indicarão com um destaque que ali existe uma sessão nova e que a pessoa deve se dirigir a ela. Ela já sabendo a sua sessão eleitoral, e se não tiver com o título em mãos, ela pode, com uma carteira de identidade, por exemplo, votar? Perfeitamente. O documento mais relevante para o exercício do voto é o documento de identidade com foto, que é aquele que identifica realmente o eleitor e que permite também uma celeridade maior na votação. O título de eleitor ele é interessante para indicar mais ao local onde a pessoa vai votar, qualquer sessão a que ele pertence, e se ele tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pesquisa no cartório eleitoral, também agiliza, porque o cartório conta já com o número do título, com todas as indicações referentes àquele eleitor. Mas para o ato de votar ele não é imprescindível, embora seja desejável, porque também contribui para acelerar ali o processo, que é, em última análise, um procedimento de cidadania. Aquele que colabora para que a fila ande, ele presta também um serviço, uma atitude cidadã, na medida em que os outros terão que esperar menos para votar. Mas indispensável não é. O que é indispensável é um documento de identidade com foto. Aí vale a carteira de identidade, a carteira de motorista, carteira profissional, o passaporte, a própria identidade funcional da pessoa que tem alguma atividade com essa carteira da OAB, carteira de médico, enfim. Qualquer documento que possa efetivamente identificar o eleitor e contenha foto será recebido. E, naturalmente, é óbvio, se o eleitor estiver apto a votar, o nome dele constará da lista também, então não vai ter problema nenhum para exercer o voto. Quem está dispensado de votar, por exemplo, são só pessoas acima de 70 anos de idade? E também os menores de 18. Eles não são obrigados a votar. 16 a 18 é facultativo. 16 a 18 anos e também acima de 70. É um voto que não é obrigatório, mas que é muito bem-vindo. É lógico. Todo cidadão que se dispuser a votar, e aí a gente faz a convocação, é uma vez a cada 2 anos nós somos convocados a votar. É o exercício da cidadania, é o momento maior da cidadania,
E, realmente, se o eleitor pudesse, não estiver impedido, e nós sabemos que hoje, né, a realidade é que aquele maior de 70 anos, que antigamente era tido, né, como muito idoso, hoje já não é uma realidade. Assim, né? As pessoas de 70 anos ativas estão aí jovens, ainda, né? Aptas e ativas. Então, nós esperamos contar realmente com esse voto. Vinícius, a gente até comentava em relação dessa vida tão atribulada que nós temos hoje em dia, e a memória de certas pessoas já não está lá essas coisas. Aquela colinha, aquele santinho com o númerozinho do candidato, pode levar ali na hora de votar? É até melhor, né? É até recomendável, para não esquecer o número do candidato. Eu acho, porque a votação é por número, né? Não é pelo nome do candidato. É evidente que estará disponível lá, em cada sessão haverá uma lista dos candidatos com os partidos, as coligações, mas essa consulta naturalmente demanda tempo, e aí a gente volta na questão de que essa colinha ou o próprio santinho daquele candidato em quem ele pretenda votar, porque o eleitor pode levar, né, com ele, não tem problema nenhum. O que a gente pede é que não deixe o santinho após o ato de votar, que não deixe lá no local, na cabine, né, próximo da urna, para não caracterizar aquela propaganda. O pessoal, os mesários ficam ali, eles vão vigiar, eles vão tirar, eventualmente as pessoas esquecem, nós sabemos que não é por mal, mas se o eleitor pudesse lembrar, ele leve então a cola ou o santinho com os candidatos ou candidatos de sua preferência, e para que ele possa votar mais rapidamente, lembre-se, né, de levá-los ao terminar o ato de votar. Bom, nós estamos aqui batendo um papo com o Dr. Vinícius de Ávila Leite, que é juiz eleitoral aqui em Patos de Minas. E, é claro, tem outras dúvidas em relação à questão do dia da eleição, que a gente vai só para o intervalinho e depois, na volta, nós vamos continuar o nosso bate-papo aqui com o Dr. Vinícius, tirando todas essas dúvidas, já que dia 2 de outubro está chegando, é o dia de exercer aí em plenitude a sua cidadania. Você, como cidadão brasileiro, mais que nunca é imprescindível ir lá, e você que pode, é claro, fazer a sua votação. Intervalinho, na volta a gente continua com o programa Opinião Regional. Pois é, né? Estamos de volta com você, o programa Opinião Regional, e hoje nós estamos recebendo aqui o juiz eleitoral, Dr. Vinícius de Ávila Leite, Dr. Vinícius, que também responde por Varjão de Minas e São Gonçalo do Abaeté, cidades também que fazem parte aqui da zona eleitoral aqui em Patos de Minas. Doutor, a gente falava em relação ao que pode e o que não pode no dia das eleições. Tem um problema seríssimo que acontece em todas as eleições, aí a gente sempre acompanha, que é, infelizmente, aquele candidato sujão que no dia, nas vésperas da eleição, joga santinho, esparrama santinho pela cidade inteira. A legislação eleitoral, ela proíbe isso, inclusive tem multa para quem fizer esse tipo de atitude, né? Tanto a Lei 9.504 quanto a Resolução 23457 do TSE, que tratam, né, das eleições, prevêem não apenas a estipulação de multa, uma multa de 2 a 8 mil reais para quem fizer essa derrama, né, tratado dessa forma, essa derrama de santinhos de propaganda eleitoral, e além da multa é caracterizado também como crime, né? A multa de 2 a 8 mil reais e a possibilidade de ser caracterizado como crime. Aquele candidato, independentemente também de ter sido o próprio candidato, ou de haver prova da sua iniciativa nessa derrama, ele será efetivamente responsabilizado pela limpeza, quer dizer, para tirar esse material. E eu imagino que nós já estejamos atingindo aí um estágio civilizatório, né, em que essa conduta ela venha se reduzindo. Eu acredito que nas últimas eleições nós já vimos aí uma quantidade menor de sujeira, né, de santinhos jogados na rua, e eu acho desperdiçado, né? Hoje a eleição ela está muito limitada, o tempo é curto, nós sabemos que o país passa por uma crise, quer dizer, não faz muito sentido que o candidato, a pessoa deixe de fazer a propaganda no período permitido para fazer uma derrama, onde a população me parece que já também não
primeiro não atenta para aquilo que está ali no chão, atenta para se reprovar, né? Para entender que aquilo é uma conduta inaceitável, anticivilizada, ambientalmente condenável, quer dizer, é toda uma circunstância que não, sujão. Não se coaduna, né, com a modernidade, com os novos conceitos. Nós precisamos evoluir, né? Eu imagino e espero que ainda irei presidir eleições em que não haja nem a necessidade de proibir, porque o candidato e a própria população, que é, afinal de contas, o maior interessado em manter uma cidade limpa e tudo, que ela mostre, né, uma reprovação a esse tipo de conduta, de forma que o candidato se desanime, né, ou deixe de praticar essa conduta, porque ela vai ser repelida e reprovada pela própria população. Agora, o carro de som no dia das eleições, bandeiras do candidato também estão proibidas. Não, está tudo proibido. No dia das eleições, nós só podemos ter a manifestação individual e silenciosa do eleitor, né? Ao eleitor é permitido portar uma camiseta, pode, com a inscrição, ali, pode também, santinho colado, tudo isso é permitido. Mesmo para entrar na sessão eleitoral, desde que, né, ele o faça naquele momento de votar, ele vá, exerça o seu direito de voto e saia da sessão, né? E desde que isso seja individual, porque a aglomeração de pessoas com a mesma camisa, com o mesmo bottom, com a mesma inscrição, ela já caracteriza aí a propaganda. Não é manifestação individual, a manifestação é individual e silenciosa. E é preciso, e nós pedimos, que o eleitor esteja atento, porque a Justiça Eleitoral estará atenta e coibindo qualquer prática que possa caracterizar aí uma propaganda. E eu peço muito cuidado, existe na lei a autorização, fala em bandeira, mas evidentemente que a bandeira na sessão eleitoral teria que ser, não faz nem sentido, teria que ser uma bandeira enrolada, porque a pessoa não vai entrar na sessão com a bandeira desfraldada, porque isso não é manifestação individual e silenciosa, quer dizer, é uma coisa, o indivíduo tem o direito de portar, mas a bandeira ela é mais adequada para uma torcida, né, para uma propaganda. Eu peço realmente, para evitar situações aí constrangedoras, que isso seja realmente evitado. A manifestação vai ser tolerada. Aquela chamada boca de urna também, alguém fica lá na esquina, você vai votar em quem aqui? A boca de urna nós já sabemos todos, né, de longa data, e não é de hoje, não é novidade para essa eleição, é algo que cada vez vem sendo tratado com mais rigor pela Justiça Eleitoral. É proibido, é crime, né? Pode trazer no dia muito constrangimento para quem estiver realizando. Eu digo que a eleição é um momento, né, uma festa da democracia, não é hora de repressão policial, não é momento de haver ali o cerceamento da liberdade do cidadão, o constrangimento, mas é preciso também que haja colaboração das pessoas. Nós tivemos um período para propaganda, né? E temos que nos conformar em que esse período é aquele autorizado para fazê-lo. Após, nós temos que respeitar a vontade do eleitor, permitir que ele vá tranquilamente até a urna e exerça ali de forma individual, solitária e silenciosa o seu direito de votar. Bom, a bebida alcoólica tem a lei seca, né, das eleições também, proibida o uso de bebida alcoólica. E outra coisa, doutor Vinícius, que no passado, a legislação eleitoral era muito rigorosa nesse sentido, hoje também, em relação ao transporte de eleitores. Como é que vai ficar essa questão, doutor? Invariavelmente nós temos, né, a cada eleição situações ali que são apuradas e que acabam resultando aí em processos, não raro, né, processos contra os candidatos, ou contra a pessoa que está fazendo o transporte, mas que pode repercutir no candidato, se caracterizado aí o interesse ou o patrocínio do candidato por aquele transporte, ainda que não o realize pessoalmente. Então, é também uma situação que pode caracterizar não apenas o crime eleitoral, como de alguma forma pode caracterizar abuso de poder econômico.
e, sendo abuso de poder econômico ou de poder político, pode resultar, inclusive, em inelegibilidade, não seria apenas a questão de multa. Então, eu peço realmente aos candidatos que estejam atentos, que evitem de toda forma esse procedimento. Hoje não há necessidade, né? As pessoas têm a condução. Distribuir combustível também. Exatamente. Tudo isso, toda forma, toda atuação que possa caracterizar a violação ou a alteração, ou a influência sobre a vontade do eleitor, ou uma espécie de compra de voto, ainda que de uma forma indireta, né, uma vantagem para o eleitor, nesse dia das eleições, e também durante a propaganda já é, né, uma conduta vedada, mas isso fica muito caracterizado no dia das eleições. E com a questão de que no dia das eleições é preciso que os candidatos saibam, e eles sabem, que todos estão se vigiando. Há uma vigilância. Exatamente. Todos estão ali naquela vigilância. Então, é uma conduta que certamente será denunciada, né? E, sendo denunciada e apurada, será punida pela Justiça Eleitoral. Nesses casos aí, o eleitor detectou qualquer tipo de problema, é só acionar a Polícia Militar? Pode acionar, ele pode. Hoje nós temos aí uma série de recursos, né? Como eu digo, todo mundo que tem um telefone, tem um celular, pode gravar uma mídia, então ele pode gravar, inclusive, aquele filme, filmar aquela situação e levar, né, à Justiça Eleitoral, e nós iremos apurar. Quer dizer, não precisa necessariamente chamar a polícia fazer um boletim de ocorrência, mas evidentemente, se ele não quiser, né, se envolver ou não quiser, que às vezes a situação pode até trazer um risco pessoal para ele, eu não recomendo que o faça, mas pode, se for o caso, aí chama a polícia vai apurar, vai fazer o boletim de ocorrência, vai encaminhar à Justiça Eleitoral e nós vamos fazer a apuração do fato. Em relação à apuração, só para a gente finalizar, doutor Vinícius, a apuração deve ser o mais rápido possível, né? Bem tranquila, né, municipal, né? Só acredita que até por volta das 9, 10 horas da noite já teríamos aqui um resultado para prefeito e vereador já? Eu acredito que no caso nosso aqui sim, porque a única questão que nós temos é um posto que me pertence a São Gonçalo, que ele está um pouco distante, mas o tribunal implantou Beira Rio, implantou lá um posto de transmissão remota, que é para fazer essa transmissão desses dados com uma celeridade maior, porque o único problema nosso é exatamente o transporte da mídia de lá até chegar aqui, é o que demora mais. A apuração seguramente será célere e com toda a garantia, né, da transparência, da efetividade, da segurança da urna que nós podemos garantir e assegurar a todos os nossos cidadãos, a todos os eleitores, que é absolutamente inexpugnável e é uma forma, né, de eleição e de apuração que realmente eu imagino que até os países mais desenvolvidos hoje têm inveja do nosso Brasil nesse particular. Bom, doutor, eu quero agradecer ao doutor Vinícius de Ávila Leite, juiz eleitoral, esteve aqui com a gente aqui já por 2 vezes, esclarecendo a você de casa, você eleitor, os procedimentos, o que pode, o que não pode aí durante essas eleições. Acho que, acima de tudo, o cidadão hoje está mais consciente do seu papel perante aí a sociedade e sabe que o voto é a arma que ele tem para que possamos aí mudar os rumos, os destinos do nosso Brasil, né, doutor? Sem dúvida, quero agradecer mais uma vez o espaço, a oportunidade de falar diretamente, né, com parcela significativa aí da nossa população, desejar que todos tenham efetivamente uma boa eleição e que vençam, né, aqueles que o povo considerar os mais aptos a reger aí os nossos destinos nos próximos anos. Obrigado, doutor Vinícius. Você vai ficar agora com o programa Conexão Unipan e logo depois, na sequência, as principais notícias de Patos de Minas e também da nossa região com o NTV News. A gente volta na próxima sexta-feira com o programa Opinião Regional. Até lá.